Você conhece o trabalho de entrega de cestas básicas da nossa casa no último domingo do mês? Você pode ajudar doando arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, fubá, achocolatado, farinha e leite em pó. Ou, se preferir, pode também ajudar fazendo transferência. Desde já agradecemos a ajuda. Aproveite agora a nossa live e não esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho. Olá, boa noite a todos os irmãos, todas as irmãs. Presente a mais uma live da União Espírita Carlos Chagas. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Jorge Dutra e eu vou moderar a live desta noite com a minha amiga Rogéria, que vai falar para a gente do capítulo 49, A Jornada Redentora, do livro Jesus no Lar. E lembrando também aos amigos, não podemos deixar de esquecer, todo último domingo do mês tem a nossa entrega das bolsas de alimentação. Aqueles que puderem ajudar a montar as bolsas ou até mesmo fazer doações, aqui em cima está o nosso telefone de contato, vocês podem dar uma ligadinha para lá e agendar isso e nos ajudar. São muitas famílias que precisam da nossa ajuda. Nós estamos agora, acho que com quase 200 famílias que a gente está ajudando na nossa bolsa de alimentação. E lembrando a rapaziada, aos jovens, aos velhos, todo mundo, todo domingo, às 16 horas, nós temos evangelização para todas as idades, hein? Todas as idades, não é só para garotada, não, ok? E, não demorando muito, vamos trazer conosco aqui agora a nossa querida irmã Rogéria, que vai falar para a gente aqui agora. Boa noite, querida irmã, seja bem-vinda a mais uma live da União Espírita Carlos Chagas. Boa noite, obrigada, Jorge. Que bom estar aqui com vocês. Legal. Hoje nós vamos falar, vou repetir aqui para os irmãos, capítulo 49, A Jornada Redentora, do livro Jesus no Lar. Mas antes disso, nós vamos fazer uma reflexãozinha, que eu gosto sempre de trazer, eu sempre faço do meu livrinho, mas eu não, é tanto livrinho que eu não sei onde eu botei o livrinho. Mas eu tenho um outro aqui muito legal também, que eu sei que vai ajudar a todos nós. Chama-se Caminho da Paz, do livro Amizade, da nossa querida Meimei. E diz assim: dizem que um homem de fé se aproximou-se de Jesus e indagou. Após externar-se em manifestações de júbilo e reverência: Senhor, aonde está o caminho da paz? Que fazer de meu filho que me arrasa a minha tranquilidade, atolado na rebeldia? Responde Jesus a ele: abençoá-lo, sempre, respondeu o divino mestre, procurando socorrê-lo com muito mais amor do que você imagina. E como agir à frente de um tio, aquele que me furtou toda a herança que meus avós me deixou? Responde o mestre: buscará perdoá-lo, usando a compaixão e o esquecimento. Mestre, e meu amigo sócio? Que de modo a proceder com esse homem que tanto me prejudicou e me injuriou? O mestre responde a ele: desculpá-lo, orando a favor dele. Tenho 4 empregados, mestre, todos eles ignorantes. De que maneira vou harmonizar-me com esses companheiros que têm problema, se me afligem com as maiores dificuldades todos os dias de minha vida? Jesus olhou a ele e respondeu: saberás instruí-los. Minha existência está repleta de perseguidores. Que fazer com essa gente tão cruel, mestre? Esquecerás qualquer agravo e auxiliarás em benefício de cada um deles, tanto quanto assim você puder. O devoto baixou a cabeça, sentindo-se na presença da verdade, e considerou intimidamente: Senhor, obrigado, estou satisfeito.
Conta-se que Jesus afagou-lhe a cabeça dolorida e rematou ao despedir-se dele. Então vá, meu filho, serve sempre e não pergunte mais. É uma pequena história da nossa querida Meimei, como sempre, trazendo textos para a gente maravilhoso. Eu sou meio suspeito, porque eu sou fã dela de carteirinha, mas adoro Meimei. E eu trago sempre, quando eu posso, eu trago alguma coisa. Eu tinha um livrinho, mas eu não sei onde eu botei o livrinho, andei fazendo tanta coisa que o meu livrinho sumiu. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos agora cerrar um pouquinho os nossos olhos, vamos fazer uma pequena prece, dizendo assim: Mestre querido e amado Pai, neste momento, gostaríamos que todos os espíritos colaboradores pudessem estar conosco nesse momento, abrindo as nossas mentes para todo o relato que iremos receber na noite de hoje. Olhe por todos nós, olhe por os desamparados, olhe por os nossos idosos. Afaga o coração daquele que está sofrendo. E é nesse instante, mestre amado, querido Pai, nós lhe pedimos a permissão para dar por encerrado, não, dar por iniciado os nossos trabalhos na noite de hoje, rendendo-lhe graças a Deus. Rogéria, agora é com você, querida amiga. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Eu estou aqui na retaguarda, ok? Bom Obrigada. trabalho. Boa noite a todos novamente. Nós aceitamos com muita alegria o convite para estarmos aqui hoje conversando sobre este capítulo do livro Jesus no Lar. Temos tido uma satisfação imensa nesses estudos, principalmente porque é uma oportunidade da gente conseguir trazer um pouco mais para perto de nós essa figura tão sublime, essa figura divina, que infelizmente, ao longo desses últimos séculos, nós nos acostumamos a deixar lá em cima, no altar, preso, geralmente, numa cruz. Entendendo que esse símbolo, esse momento, né, da crucificação, seria o momento da redenção completa da humanidade. Graças à misericórdia divina, há pouco mais de 150 anos, nós recebemos um reforço. Se nós temos que entender a Terra como sendo a bendita escola do nosso aprendizado enquanto espíritos, se o único título que Jesus aceitou literalmente como sendo passível de ser atribuído a ele foi o título de mestre, é importante nós entendermos que um mestre, um professor numa escola, não é aquele que está lá na frente, junto do quadro, simplesmente trazendo as informações que ele entende como sendo mais importantes e a turma que se vire para conseguir abarcar tudo aquilo que ele está trazendo. É muito interessante quando a gente faz alguns paralelos, porque nesses últimos 2 séculos, na verdade, eu ia falar nesse último século e meio, mas na verdade do século XIX para cá, deu-se um salto no entendimento da criatura humana, do entendimento daquilo que faz parte de todos nós. E é muito interessante quando nós vamos observando o tanto que se começou a compreender sobre a ação humana, sobre o comportamento humano, sobre as possibilidades de interação humana aqui na Terra, e, ao mesmo tempo, quando a gente percebe que é nesse conjunto que a misericórdia divina permite que o Consolador prometido venha até nós. Porque é como se, de certa forma, nós já tivéssemos conseguido um grauzinho a mais de maturidade. Rogério, você não está falando de Jesus no lar? Estou sim, a gente vai chegar nele. Quando a gente observa o nosso comportamento em termos de existência no planeta, neste momento, chama muito a atenção para todos nós, e aí me perdoem, é uma comparação que eu tenho
construído nos últimos tempos. Nós estamos, de certa forma, saindo da condição de crianças e entrando, na verdade, alguns na adolescência, outros em plena adolescência, caminhando um pouquinho já em direção à idade adulta. Por que nós dizemos isso? Normalmente é comportamento que nós, encarnados, adultos, atribuímos aos adolescentes: a rebeldia, a dificuldade de se aceitar regras, a distração com as coisas que acontecem em volta. E, infelizmente, nós somos levados a admitir que, enquanto espíritos, nos rebelamos frequentemente contra a vontade divina. Temos uma dificuldade imensa de aceitarmos a lei divina, as leis naturais que constam da terceira parte do Livro dos Espíritos, como sendo o roteiro mais tranquilo, mais suave, mais seguro, para que nós possamos desenvolver em totalidade as nossas potencialidades. Somos frequentemente distraídos por tudo aquilo que a matéria ainda oferece para nós. À época do Cristo, poderíamos dizer que, de certa forma, estávamos ainda na condição de crianças. A vinda de Jesus ao planeta, pelo menos é isso que Emmanuel coloca para a gente no início do Caminho da Luz, representou um certo amadurecimento do espírito que está radicado aqui na Terra neste momento. Mas é interessante, e para fazer esse caminho dessa jornada redentora, nós vamos pedir a ajuda de dois espíritos que trouxeram uma série de questões, de pensamentos anteriores à vinda de Jesus, e exatamente por conta disso foram selecionadas uma série de proposições, uma série de conceitos por Allan Kardec, e foram inseridos exatamente conceitos, proposições desses dois pensadores, desses dois filósofos, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente se debruça sobre a introdução de cada uma das obras da codificação, nós percebemos o quão ricas elas são não somente de conteúdo, né, mas que a gente adentre de verdade na obra. Quando Allan Kardec, intuído pelos espíritos responsáveis pela codificação, opta por trabalhar com as máximas morais do Cristo, ele vai buscar na doutrina de Sócrates e Platão um resumo daqueles pontos, daquelas questões trazidas por eles, que dialogavam de alguma forma tanto com o cristianismo quanto com o espiritismo. E o que nós comentamos que é interessante é porque tem uma das questões apresentadas lá que traz para a gente muito de uma certa dimensão que a gente vai usar, ou de um certo parâmetro que a gente vai usar, para que a gente possa se guiar dentro dessa jornada redentora. No item 7 desse resumo das doutrinas de Sócrates e Platão, o que eles vão colocar é o seguinte: a preocupação do filósofo, a preocupação constante do filósofo, e aí entre parênteses logo à frente, tal como compreendiam Sócrates e Platão, porque é um resumo, é de tomar o maior cuidado com a alma, menos por esta vida, que não é senão um instante, do que em vista da eternidade. Jesus trouxe para a gente, no momento da crucificação, a noção, o conhecimento de que a vida não se encerra com o túmulo. A libertação que aparentemente, né, foi percebida por aqueles que estavam em volta dele nesse momento da sua morte na cruz, não era a redenção dos pecados da humanidade, era essa consciência de que a nossa vida não termina naquele momento. Então nós sempre teremos outras oportunidades de recomeçar, de aprender, de nos reerguermos e de seguirmos adiante. Acontece que na nossa fase infantil, nós estamos preocupados somente com a satisfação dos nossos
desejos mais imediatos, das nossas necessidades básicas. Uma criança está feliz quando ela vê, né, sendo supridos todos os desejos que ela tem, e ela é infeliz quando ela é contrariada de alguma forma. Infelizmente, por mais que nós tenhamos essa noção de que a vida minha, da Rogéria, do Jorge, de todos que estão aqui junto com a gente, por mais que a gente tenha essa noção de que a vida não termina no momento em que esse corpo para de funcionar, nós ainda não nos habituamos a pensarmos no que significa a existência para além dessa vida. Porque a continuação da fala, desse resumo apresentado aqui, é uma pergunta. Se a alma é imortal, não é mais sábio viver com vistas à eternidade? Se a minha existência não termina no momento em que esse corpo chega à sua exaustão, se a minha existência vai para além disso, por que eu planejo a minha vida só até esse momento em que o corpo vai parar de funcionar? Por que eu fico, às vezes, vivendo em função do tempo que um dia eu vou conseguir construir para mim? Por que eu fico, frequentemente, prestando atenção naquilo que é transitório, sem me debruçar verdadeiramente sobre aquilo que é perene, sobre aquilo que é mais significativo? Ah, Rogério, mas a gente tem que sobreviver. Tem. E a sabedoria divina é tamanha que na organização dessa escola, o projeto político-pedagógico, o plano de aula, o plano de curso, que é pensado por todos aqueles que trabalham junto com Cristo, prevê que eu seja colocada em situações em que, para além das necessidades imediatas do dia a dia, eu sou levada, mesmo que eu não queira, a exercitar as virtudes que são necessárias para o meu desenvolvimento enquanto espírito. Então, eu tenho, sim, que trabalhar para garantir o sustento do meu corpo. Mas como eu também preciso aprender a exercitar a paciência, eu sou colocada, às vezes, junto de colegas de trabalho que me levam a exercitar essa virtude, mesmo que eu não queira. Ah, mas como assim? Pois é, com o cansaço, eu vou aprendendo que se eu me deixar levar pela irritação, pelo desagrado, pelo desconforto, a tendência vai ser de um adoecimento. Então, como necessidade de sobrevivência, eu aprendo que às vezes é útil eu respirar fundo, ou como diz o Chico, né, beber água da paz, para que eu consiga continuar vivendo. O planejamento é muito mais amplo do que a gente pensa. E quando Cristo esteve entre nós, a proposta dele era tão perfeita que, sabe aquelas salas que hoje é mais difícil da gente encontrar, né? Mas em alguns lugares, nos cantões do nosso país, ainda existem turmas multisseriadas, onde às vezes, pela dificuldade de localização, pela dificuldade de ter professor para trabalhar numa única sala física, são colocadas lá crianças, às vezes, de várias idades diferentes, em períodos educativos diferentes. E o professor, o bom professor, ele se divide, ele consegue coordenar as coisas de tal forma que, no ensinamento que ele passa, ele consegue dar os graus de aprofundamento para aquele que já está no nível mais avançado, mas consegue também colocar de forma simples para que aqueles que estão na fase de início do seu processo formativo consigam entender o que é necessário que eles entendam naquele momento. Quando a gente está nas nossas escolas de evangelização, normalmente, né, nos ciclos iniciais, as crianças aprendem que existe um corpo físico, que existe um corpo espiritual e que existe um espírito. Mas a comparação é feita, geralmente, através da estrutura de uma caneta, ou muitas vezes através, né, da separação dos elementos de uma laranja. Tem toda uma série de recursos pedagógicos, didáticos, que são utilizados para isso. Normalmente, a criança que está na fase inicial de aprendizado, ela não vai estudar as características e as propriedades do perispírito. Isso daí é lá para frente. E, geralmente, quando a gente já está lá naquela fase
de estudos voltados para o exercício da mediunidade ou de estudos avançados da doutrina. Da mesma forma, a sabedoria divina atua com cada um de nós. E Jesus, sendo mestre por excelência, ele trouxe parábolas, ensinamentos que tocariam as criaturas de forma imediata pela materialidade, pela simplicidade do fato narrado, mas elas traziam também no seu bojo, traziam em germe, entendimentos profundos que muitos de nós ainda hoje, 2000 anos depois dele ter estado aqui conosco, ainda estamos lutando para conseguir compreender. Ah, mas tem muita coisa que eu já sei. Pois é. Só que Emmanuel fala com Chico que de tempos em tempos ele ia a regiões superiores do mundo espiritual para estudar Evangelho. Se Emmanuel ainda precisa estudar Evangelho, significa que nós estamos muito distantes de conseguirmos, abarcar essa totalidade. O fato é que Jesus ensinava para aqueles que estavam ainda iniciando na sua caminhada, mas ele também ensinava aqueles que já tinham uma maturidade o suficiente para, vamos dizer assim, o termo utilizado hoje frequentemente é esse, para serem os protagonistas da sua própria história. Como ele também trazia os ensinamentos que eram necessários para aqueles que seriam os tutores desse processo educativo quando ele não estivesse mais aqui conosco. O fato é que, na narrativa trazida por Néio Lúcio, e lembrando que os espíritos dizem para a gente, que essas histórias, que aparentemente são só histórias, a maior parte delas são trazidas nessa forma da narrativa literária que nos encanta, que toca o nosso íntimo, mas elas refletem e fazem menção a memórias guardadas que se perderam no tempo, ou seja, conversas que provavelmente o Cristo teve com um ou com outro, mas que não ficaram registradas, até porque eles precisavam registrar aquilo que era mais imediato, no sentido de aquilo que não se poderia perder. E exatamente por isso é muito importante a gente voltar nessas histórias, porque elas trazem para a gente um Jesus que não é um Jesus da cruz, não é o Jesus do altar, é aquele Jesus que, como diz o nosso amigo lá de São Paulo, amigo por ilusão minha, porque é aquela vontade, desculpa, esqueci isso aqui ligado, é aquela vontade de acompanhar o trabalho bem de pertinho, mas na música infantil, que se chama Encontro Marcado, César Tucci já falava, da ideia de uma criança visitando Jesus e tendo a possibilidade de encontrar com Jesus na casa de Simão Pedro e sentar com ele, talvez, na beira do mar da Galileia, ouvir as histórias, participar das conversas, porque da mesma forma que um bom professor reúne os seus alunos, às vezes, na saída da escola, ou na cantina, ou no corredor, para tirar as dúvidas que talvez tenham ficado daquele ensinamento, Jesus agia da mesma forma com aqueles, principalmente com aqueles que precisavam ter profundamente marcados em si aqueles ensinamentos, porque eles seriam os continuadores daquela tarefa. Néio Lúcio diz para a gente que um dia, terminando, aliás, um dia depois que ele abriu a conversa da noite. O que é isso, Rogéria? É exatamente essa situação de se reunirem no final do dia e começarem a debater os ensinamentos, as dúvidas. Olha, mas aquele dia que o senhor falou assim sobre o Sermão da Montanha, a bem-aventurança tal, me explica melhor essa parte. Era esse tipo de conversa. Num determinado dia em que Jesus estava abrindo essas conversações da noite, a esposa de Zebedeu, mãe de João, de Tiago, perguntou reverente. E nessa ideia de reverente é no sentido do respeito, que ela sabia que aquele homem que estava dando provas desse poder quase divino, tão superior a todos eles,
ela tinha conhecimento dessa grandeza de Jesus. Eles ainda não entendiam muito claramente qual que seria o alcance de toda a proposta do Cristo, mas eles sabiam que ele veio para produzir maravilhas. E a dúvida dela para Jesus, a pergunta dela para Jesus é a seguinte: Senhor, como se verificará nossa jornada para o reino divino? Sabe aquela coisa assim, esse caminho que eu estou fazendo agora, né? Desse momento de vida em que eu me encontro para ir em direção ao reino dos céus. Como é que vai ser esse caminho? Como que vai se dar essa jornada? E aí, Jesus começa a explicar para ela quase que um passo a passo de como que isso daí aconteceria. E são coisas que até agora a gente tem uma grande dificuldade de entender e seguir na sua completude. É porque a gente é muito atrasado, né? Não, é porque a gente ainda está a caminho. Nós estamos em processo. Vamos parar um pouquinho com essa ideia de inferioridade no sentido de castigo, de erro. Não, nós todos estamos em processo de aprendizado. E aí, depois de meditar alguns momentos, Neio Lúcio fala que Jesus começa a contar a seguinte história. Num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam. E muitos permaneciam na furna, naquela escuridão, naquele lugar sombrio, e ao mesmo tempo naquele lugar, né, a ideia de furna quase como sendo uma coisa profunda, em que jaziam mergulhados, quando um iluminado irmão de raça passou por lá e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Coisas interessantes. Não foi um ser angélico que chegou para ensinar. Não foi alguém que tinha sido criado já nesse espaço de perfeição e que tinha chegado com aquela revelação. Foi um irmão de raça iluminado, o que significa que ele passou por esse processo de autoiluminação. E isso é tão fantástico, porque vem nos mostrar um elemento da escolha do Cristo para aqueles que se na sua obra terra. E tem a ver exatamente com o fato de que foram escolhidos para esse processo espíritos que, na verdade, não estavam, vamos corrigir, extremamente distantes de nós. Qualquer um de nós, quando ouve as histórias de Simão Pedro, se identifica em parte com ele, com a teimosia, com a impaciência. Eles tinham defeitos próximos dos defeitos que nós ainda trazemos em nós. A diferença que tem é que eles já vinham sendo preparados, eles já tinham conseguido, né, alçar ou subir alguns degraus a mais do que nós temos conseguido fazer. E exatamente por isso eles mereceram a oportunidade desse trabalho intensivo do Cristo junto de cada um deles. Jesus continua. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. Era aquela história de, meu Deus, mas eu sou cego, né? Eu sou impossibilitado de fazer isso, eu não tenho condições, eu não consigo, é difícil, nesse momento eu tenho essa limitação, e são aquelas desculpas variadas que a gente vai apresentando diante da vida. Eu tenho que cuidar do fulano, eu tenho que cuidar de ciclano. Eu não tenho um trabalho que me permita. Eu não tenho, eu não sou. Só que esse irmão iluminado de raça falou da beleza desse Monte Sião, que representa essa possibilidade de contato com a divindade, né? E traçou uma espécie de roteiro para cada um deles. O vidente esclareceu-lhes que a situação em que eles se encontravam não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas. Primeira coisa. Leon Denis fala
no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, na terceira parte, quando ele vai falar sobre as potências da alma, ele fala que a vontade é a mais importante das potências, porque é a vontade que vai ser, vamos dizer assim, um motor gerador dessa disciplina que eu sei que eu preciso desenvolver em mim e que eu sei também que eu tenho muita dificuldade de desenvolver. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com a abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, se eu tiver, vontade o suficiente para me afastar de várias questões, de várias situações, de vários prazeres, que na verdade só fazem me acorrentar à retaguarda, a ideia é essa, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. E olha que interessante essa proposta, Se eu desenvolver a disciplina e se eu me afastar daquilo que é o transitório, eu vou conseguir perceber aquilo que é perene. Eu vou conseguir perceber aquilo que é permanente. E até nesse sentido, se eu aplicar em mim as disciplinas necessárias e, como disse o Cristo, cuidai primeiro do reino dos céus e a sua justiça, que o resto lhe será dado por acréscimo. Se eu conseguir atentar para os aprendizados que eu, Rogéria, enquanto espírito, preciso desenvolver em mim, eu gradativamente vou construir em mim essa capacidade de me manter em ligação com o Pai. A proposta é essa. Só que, assim, como a gente diria, é difícil. O Lúcio fala que a maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia. Era aquela coisa assim, seguindo na ideia, Os meus progenitores, os meus pais, os antepassados todos que eu tive, eles tinham sido cegos. Como que agora eu vou conseguir reabilitar os meus órgãos visuais? É aquela história de, mas eu aprendi desse jeito e agora você quer que eu mude? Como que eu posso fazer essa mudança? Mas diz, o Lúcio, que Jesus explica que um daqueles que estavam lá, um moço corajoso, calmo, sereno, acreditou no método e aplicou esse método a si mesmo. Todas as mudanças necessárias para a melhoria da humanidade como um todo, elas devem ser aplicadas em nós. Não adianta a gente esperar que alguém de fora, que algum espírito elevadíssimo reencarne para auxiliar no processo de renovação planetária, porque eles só vão auxiliar. As mudanças que eram necessárias que eles fizessem neles, eles fizeram. Nós estamos fazendo as mudanças que são necessárias de serem feitas em nós. São questões para a gente pensar. Esse jovem, ele conseguiu. Ele primeiro se entregou às disciplinas e diz Jesus na narrativa que depois de 4 anos de meditações, e o meditar é profundamente vinculado à ideia do se conhecer, depois de 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal, pessoal, da lei com L maiúsculo, no sentido de lei divina, com jejuns e preces, lembrando que a ideia de jejum não é somente o jejum, do alimento, é a abstinência daquilo que na verdade não faz falta, de jejuns e preces, ele obteve a visão. Depois de 4 anos fazendo esse trabalho, nele, ele conseguiu. Ele retomou essa capacidade de ver. Ele quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando o que naquele momento ele já tinha conseguido perceber: a largueza do céu, a beleza das árvores,
Só que nenhum deles acreditou nele. Porque se a gente não conseguiu, como é que você conseguiu? É muito fácil, né? Da gente jogar um balde de água fria, como diz no dito popular, em cima da fervura dos outros. É muito fácil a gente criticar quando a gente não conseguiu. E é exatamente por isso que é um trabalho individual, pessoal, é um trabalho íntimo, porque sou eu com Deus. É a Rogéria resolvendo os problemas da Rogéria, consertando os caminhos errados feitos pela Rogéria e em paz comigo, com a minha consciência, que representa a lei divina. Jesus continua. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora ele enxergava o caminho e ele conseguiria avançar. E ele seguiu, independente daqueles que optaram por permanecer na retaguarda. Ausentou-se do vale fundo, só que como ele não sabia muito bem para onde ir, ele andou vagando dias e noites em aflição. Porque muitas vezes quando a gente sai daquele lugar comum, aquele lugar cômodo ao qual a gente já está habituado, a nossa primeira reação é quase que de um certo desconforto, desequilíbrio. A gente sai do lugar seguro e é difícil quando a gente precisa fazer esse tipo de exercício. Mas, como ele acreditava na promessa do encontro com Deus, da possibilidade de se conversar com Deus, ele seguiu. Diz Jesus que ele foi atacado por lobos e víboras em grande número. Usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência. Até que certa manhã, abeirando-se de um esconderijo escavado na rocha para colher mel silvestre, porque ele precisava garantir a sua sobrevivência, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Ele não tinha dinheiro. E aí o recurso que ele teve naquela situação foi se deixar escravizar pelo malfeitor. E nesse processo de se permitir ser escravizado, ele permaneceu durante 5 anos sucessivos em trabalho incessante. E aí a gente vira, né? Ai, meu Deus, mas agora que eu estou livre de tudo aquilo que me prendia lá atrás, eu vou ter que me submeter ainda à vontade de um ou à vontade de outro? Vou, porque faz parte do aprendizado. Assim a gente vê como que em diversas situações a gente aparentemente está pronto para abrir as asas e voar, mas aí tem aquele parente que precisa do nosso socorro, do nosso amparo, e a gente fica. Como que eu estou servindo a essas criaturas? Joana de Ângeles, no livro Celeiro de Bênçãos, ela fala que tem uma mensagem que chama Anti-Sucesso. Se não me engano, acho que é isso mesmo, Anti-Sucesso ou O Sucesso, é um dos dois. Mas ela vai apresentando essa situação que existe na atualidade da necessidade de se ter sucesso em tudo. Mas no momento da sua narrativa, ela vira e só pergunta: o que seria daqueles pequeninos que estão à tua retaguarda e que necessitam de ti se tivesses todo o sucesso que desejas? Será que se a gente tivesse a vida dos sonhos que a gente pensou que merecia, nós nos dedicaríamos da mesma forma aos nossos filhos, aos nossos companheiros, às nossas companheiras, aos nossos pais? Será que se a gente tivesse realmente toda a tranquilidade de existência que a gente sonha em ter, a gente destinaria algum tempo das nossas vidas para atender pessoas que às vezes a gente nem tem um conhecimento claro de quem são, mas que pedem socorro, seja na casa espírita, seja na rua, seja nos lugares onde a misericórdia divina as coloca em contato conosco? São coisas para pensar. O fato é que esse jovem trabalhou durante 5 anos como escravo e ele agiu com tanta bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou. A atitude dele de bondade,
de abnegação àquele trabalho que ele mesmo se impôs, porque ele sabia que naquela situação era o mais interessante para ele, né? Já que o problema todo foi o roubo e provavelmente o assassinato do qual ele foi poupado, né? Esse perseguidor se modificou, fez-se mais brando e se reformou para o bem, restituiu-lhe a liberdade. Livre, o jovem começou novamente a sua jornada porque ele queria encontrar, né, alcançar esse templo divino que era o objeto dos seus sonhos. Ele se pôs a caminho e, à medida em que ele caminhava, porque isso já estava nele, ele foi distribuindo fraternidade e alegria. Aquele período, aqueles 4 anos em que ele foi se forçando a renúncias, a abnegações, ele começou a se encher daquilo que realmente é importante. E ele seguiu distribuindo fraternidade, alegria, com todos aqueles que cruzavam seu caminho. Só que Jesus fala que, num determinado ponto do caminho, ele encontrou um vilarejo onde a autoridade era exercida com excesso de rigor. Vamos dizer assim, as cobranças eram quase que abusivas. E ele foi confundido com um criminoso e foi encarcerado. Novamente ele se viu com a sua liberdade restringida. E nessa situação, como ele sabia que não tinha forças o suficiente para lutar fisicamente pela sua liberdade, ele se deixou aprisionar até que o problema fosse resolvido. Não se resolveu de forma rápida, mas ele confiou no tempo. Ele permitiu que o tempo agisse na sua própria história. E o que Jesus fala é que, mesmo estando preso, ele nunca se revelou inativo no exercício do bem. Ele continuou exercitando o bem à medida em que as circunstâncias foram sendo colocadas no seu caminho, à medida em que pessoas chegaram no seu caminho. Na própria cadeia, e no texto do Nécio, né, lhe feria a inocência, ele encontrou muitas oportunidades de demonstrar boa vontade, amor, tolerância. Boa vontade, amor, tolerância. E isso sensibilizou as autoridades, que por fim o libertaram daquela condição, entenderam o que estava acontecendo. O ideal daquele jovem de atingir aquele santuário sublime, esse local, que na verdade não é um local externo, né? Mas é esse local onde eu posso intimamente conversar com o Criador, absorvia todos os seus pensamentos, a vontade de estar em paz com a lei divina. Só que ele conseguiu chegar naquele lugar, depois de 20 anos de início daquele processo. E aí a gente pensa, né, nessa condição, trazendo para a matéria. Imagina só nós estarmos em busca de algo que é intangível, de algo que não vai nos dar sucesso no campo aqui da matéria, nem sucesso financeiro, nem poder, não aumenta a beleza, não deixa a gente mais jovem, não dá dinheiro para a gente viver com tranquilidade e a gente permanecer no campo da matéria, segundo essa história, 20 anos, para conseguir chegar nesse lugar, nesse quarto íntimo, onde a gente pode de verdade conversar com o Criador. A proposta que esse jovem abraçou e que a qual ele se dedicou a sua vida inteira foi exatamente essa. Nesse momento, Jesus interrompe a sua narrativa, olha pela sala, que nesse momento estava em silêncio, e arremata a história. É dessa forma, assim é, a caminhada do homem para o reino celestial. É exatamente através desses exercícios. E como a gente se perde na narrativa, ele volta e amarra tudo isso.
Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer a nossa condição. Não a nossa condição de pecador, não a nossa condição de ignorância, porque tudo isso daí sempre fica naquele dualismo de bem e mal, de certo e errado, de castigo e de merecimento, e não é essa que é a questão. A questão aqui é o autoconhecimento. Quem eu, Rogéria, sou? Porque neste momento eu estou, Rogéria. Eu estou numa experiência encarnatória. Não é a minha primeira, não vai ser a última. Nesta experiência encarnatória, eu renasci num corpo feminino. Eu sou mãe de uma filha, eu sou casada, eu sou professora. Nesta experiência encarnatória, eu estou neste momento vivendo aqui no Brasil. Tive a oportunidade de nascer espírita, numa família de muitos filhos. Agora, o que eu trago em mim? Quais são as arestas que eu preciso que sejam aparadas em mim? Enquanto a gente não consegue se entender de verdade enquanto espírito, a caminhada ela fica deficiente, ela fica sempre limitada. Quando a gente alcança o conhecimento, alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, porque muitos vão virar para a gente e vão falar que nós estamos completamente equivocados nesse caminho, porque, perda de tempo, para que ficar fazendo esses trabalhos? Você está ganhando o quê com isso? A gente sabe o quanto que isso nos faz bem. A gente sabe o quanto que a busca de equilíbrio ajuda-nos a sermos mais felizes. Nós sabemos de tudo isso. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, ele é compelido a marchar por si mesmo, e sozinho, quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina. Porque quando eu alcanço o conhecimento de mim, eu aprendo que eu estou nesse vale, mas eu preciso sair daqui e alçar novos voos. Eu preciso conquistar novos espaços. E aí, a gente lembra, né, da última frase da mensagem que o Jorge leu para a gente. Jesus fala, sozinho quase sempre, marchar por si mesmo, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir. Porque é no serviço, e ele ainda coloca, servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Porque é nesse exercício de servir que eu desenvolvo em mim a tolerância, a paciência, a fraternidade, o perdão, a benevolência. É através desses exercícios, é através do serviço, é através do trabalho, que eu faço, na verdade, para mim, mas que eu preciso do outro, para que esse trabalho seja feito em mim. Por isso que existe a lei de sociedade. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. No capítulo Sede Perfeitos de O Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro traz para a gente uma mensagem sobre o dever, e ele fala que o dever, de uma forma muito poética, é o mais belo laurel da razão, é o coroamento, é exatamente esse entendimento profundo do que nós já conseguimos construir em nós da lei divina. Porque se eu sei, nesse sentido mais amplo, a importância dessas leis divinas, segui-las não é castigo, não é pressão do outro, é o meu entendimento daquilo que me cabe. O nosso caminho da redenção, a nossa jornada redentora, ela precisa desses passos. Autoconhecimento,
com disciplina e abnegação. Espírito de serviço, indistintamente, em todos os lugares onde a gente se encontra. Porque à medida em que eu conseguir fazer esse caminho em mim, eu vou arrastando as criaturas que estão nesta mesma experiência terrena junto comigo. Tem um livrinho antigo, tem muito tempo que eu não ouço falar dele, mas desde a minha adolescência eu fiquei tão apaixonada pelo capítulo que quando eu tenho oportunidade eu recordo. É um livro que se chama Florilégios Espirituais. Ele foi ditado por Francisco de Monte Alverne para o Chico. E tem um capítulo que se chama Panegírico do Fogo do Amor. E nesse capítulo, Francisco de Monte Alverne cita vários espíritos luminosos que passaram pela história da humanidade. E ele fala que esses espíritos conseguiram fazer aquilo que eles fizeram, e ele vai citar Francisco de Assis, João Evangelista, Paulo de Tarso, vai citar vários da história da humanidade. Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e vários outros. Eles conseguiram fazer tudo o que eles fizeram porque eles se deixaram consumir pelo fogo do amor. E essa ideia de se consumir pelo fogo do amor é a ideia da doação em serviço do bem. E quando eles se deixaram consumir pelo fogo do amor, eles se transformaram em faróis, a iluminar caminhos e a arrastarem centenas, milhares de criaturas para o caminho que eles já tinham construído em si. Que a gente possa fazer esse exercício de olhar para dentro de nós com vontade de crescer, sem aquela tendência infantil de esconder os nossos próprios erros, porque mais cedo ou mais tarde eles irão à tona. A diferença vai ser quanto tempo a gente quer permanecer na escuridão. E pensando, né, nesses dias em que tanto se fala sobre regeneração do planeta, sobre transição planetária, talvez seja bom a gente apertar um pouquinho o passo nessa nossa caminhada. Muito obrigada pela atenção de todos. Jorge, estou devolvendo para você. Você fechou agora com chave de ouro. As pessoas, a gente está falando tanto, né? Não é o meu caso, eu não tenho falado. Eu vejo tantas pessoas falar no mundo que está mudando, no mundo que está chegando, o novo. Então, mas não está no mesmo lugar. Estão fazendo as mesmas coisas, estão paradas. E a gente vê que as pessoas não estão se mexendo. Não é correr e tentar fazer 2 ou 3 coisas. É começar, pelo menos, a atenuar algumas coisas que a gente viu que está errado e que tem condição de mudar, para quando der o próximo passo no próximo mundo, isso, caso a gente vá para lá, já está de bom tamanho. Eu me lembro, deixa eu abrir aqui o texto, no finalzinho mesmo do texto, aí já é Jesus falando ainda, o Nélio Lúcio, ele relata as coisas de Jesus. Gente, aquele homem... como diz o seu Quincas lá do Prosa Espírita, dá vontade de apertar a bochecha do Nélio. Sinceramente, ele é fantástico. Sim. Ele relata, ele passa para a gente, e a gente vai... Eu sou assim, eu vou viajando, vendo aquilo tudo acontecer, cara. Sabe, ele falando com Jesus, respondendo, e ele diz ali, quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, ele ainda bota isso ali também, sem perda de tempo, com reclamações e censura. Gente, eu não sei quanto tempo tem que foi escrito esse livro. Muitos. Há muitos anos. E ele já sabia que em determinado momento ia ter gente reclamando, ia ter gente censurando. A coisa é interessante. Ele sabia que isso tudo ia acontecer. E ele já foi relatando que somente
denunciam inferioridade. E é mesmo. Se a gente começar a ficar só nessa pequenininha, reclama de tudo. Nós nascemos reclamões, né? Tá calor, Sim. ai meu Deus do céu. Poxa, por que não para de chover? Está chovendo demais. A gente não sabe. Eu olhei minha cola aqui rapidinho, ele é de 1950. 50? A primeira edição do livro, 50. E o Olha que você só, estava já falando mudou. é muito interessante, porque tem um amigo nosso, daqui de Juiz de Fora, ele está até no Rio, trabalhando já há algum tempo, tem passeado pelo movimento espírita daí também. Mas uma vez, num grupo de jovens, ele virou para a gente e fez uma pergunta que são as coisas que a gente sabe, mas às vezes a pessoa fala a pergunta de uma forma diferente e a gente leva aquele choque, né? Porque sobre essa questão de transição, ele só virou para os meninos e falou assim: será que a gente está preparado para viver num mundo de regeneração? Naquela hora eu parei, assim, sabe aquela coisa assim, meu Deus do céu, eu não sei se eu dou conta, não. E é muito disso, porque a gente está esperando uma porta mágica se abrir que permita que a gente entre para aquele espaço maravilhoso. É a mesma ideia de céu com outras palavras, né? Ao invés de dizer que a gente precisa fazer essa transformação em nós. O planeta vai ser regenerado porque nós estaremos também nos regenerando. E isso é muito sério. Eu vi, o Divaldo falou isso essa semana no vídeo, e ele falou: não adianta vocês ficarem procurando um mundo de regeneração se vocês não se regenerarem primeiro. Esse mundo não vai aparecer nunca. Sim. Ele está em processo, ele está aqui, mas ele só vai se deixar aparecer quando o povo que estiver aqui for um povo certo para ir para lá. E a gente ainda está engateando muito nisso. Você, no início, você falou, nós somos muito jovens ainda nessa caminhada, a gente está aprendendo. Por isso que eu particularmente, eu não me preocupo ainda muito, não. Outro dia o Haroldo também estava falando isso. Gente, quando a gente fala em mundo de prova e regeneração, ele não vai chegar na nossa próxima encarnação. Vocês botem mais umas vai 3 ou 4. Vai demorar ainda. E aí ele fez uma conta, ele falou, vamos dizer que cada reencarnação seja só 50 anos. Se ele vai vir daqui a 3, você ainda tem mais 150 anos para começar a dar passos bons. Então, já que nós estamos sabendo que ele vai acontecer, e vai mesmo, comece a mudar agora. Não comece a tentar mudar aquilo que você sabe que você escolheu, porque fomos nós que escolhemos, você escolheu para tentar mudar, mas não conseguiu, e já viu que não vai conseguir, bota de lado. Nessa matéria eu estou reprovado, peraí, vou repetir ela, mas naquela ali eu vou passar, porque aquela eu já vi que é melhor para mim. Aí você arremata logo aquela, é menos uma. Com certeza a mala vai voltar mais leve um pouco. Nós vamos levar coisas de volta? Vamos, com certeza. Todo mundo vai levar. Tem algumas coisas que a gente vai falhar. Por isso que a gente processo. Não vai conseguir dar conta. É um processo. É um processo lento que tem que ter calma, visão, reflexão. É o que eu hoje falo muitas vezes. Essa garotada de hoje, eles não refletem. Eles partem com tudo. E é por isso que é interessante lá no início, quando ele fala que era um jovem sereno, né? Ele descreve lá, porque precisa de serenidade para a gente conseguir pensar onde que a gente está. Enquanto a gente está no meio do furacão, a gente não consegue muitas vezes refletir. E aí é lindo quando a gente vê a misericórdia divina, que como a gente não consegue refletir, eles vão colocando aquilo que a gente precisa para ir caminhando devagarzinho. Claro. Né? E é fantástico. Hoje a gente tem aí bastante jovens. Eu fiz amizade com muitos deles aí. Hoje até conversei com um, estou tentando trazer ele. Ele é mineiro também, Tato Save. Se uma hora você jogar no Google aí, no YouTube, você vai ver as palestras do garoto. É muito fora de série. É um Vitor Hugo que a gente tem aí, um Gustavo Silveira, que está disputando a beça, e outros. Eu sei que tem uma leva de garotada aí muito boa. E aqui, quando eu até comentei com os amigos, falei, cara, eu estou fazendo esse canal, estou tentando chamar muito mais jovens do que o pessoal antigo, porque é essa garotada que vai incentivar os outros que sumiram. Sim. Aqui no Rio, aí eu não sei, mas aqui no Rio de Janeiro teve uma debandada boa.
São muitas questões que estão no entorno, né? É uma geração diferente, mas a gente tem visto assim, uma diminuição grande. A nossa casa espírita aqui, graças a Deus, está sendo um pouquinho de exceção à regra, mas que a gente está vendo a debandada grande, a gente está. Eu vi e me lembro que o meu amigo Wellington falou que Eurípides, em determinada ocasião, quando estavam fazendo, acho que uma outra casa de apoio lá na cidade dele, e ele tinha falado, tem que diminuir mais a palestra e aumentar mais a quantidade de curso. O Eurípides já estava prevendo isso lá, porque a garotada não quer. Tem uns desenhozinhos, uns memes que a gente vê, uma fila enorme para passe. Aí lá, estudo, 2 caras na fila. Eu gosto de estudar. Adoro estudar. Eu, quando estou em grupo e tudo, eu estou tentando montar até um outro grupo aí com alguns amigos aí para a gente estudar. Há muito tempo que eu não estudo. É um livro muito bom, eu gosto muito dele, é o Aconteceu na Casa Espírita. É um livro tem muitos ensinamentos, muitas coisinhas boas. É um livro gostoso de se estudar. Sim. E a gente está tentando montar. E vamos ver se a gente consegue montar um grupo aí para final de semana, um domingo à tarde, que não está fazendo nada, né? Para a gente fazer esses estudos. Rogéria, te agradeço do fundo do nosso coração. Obrigada a vocês. Pelo atendimento. Eu já vou deixar aqui, já de antemão, um beijo enorme na família. Tudo de bom. Futuramente a gente vai voltar a nos encontrar. E para a gente fechar, eu pediria que você fizesse a nossa prece de encerramento, por gentileza. Sim, vamos lá. Oi, Pai. Queremos aqui neste momento, Senhor, te agradecer pelo amparo constante, pela misericórdia de cada dia, pela certeza, Senhor, que gradativamente temos construído em nós, da tua presença amorosa cercando cada um dos nossos passos, sejam eles passos ainda carregados de dor ou de alegrias. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos em nossas vidas as mudanças de que temos necessidade, que ansiamos ver no mundo, que possamos, cada um de nós, caminharmos mais segura e rapidamente em tua direção, na certeza de que o amor do Cristo guia cada um dos nossos passos. Muito obrigada por tudo, Senhor. Fica conosco hoje e sempre, e ajuda-nos a permanecermos sempre contigo. Que assim seja. Que assim seja. E, antes de encerrar, agradecendo aos nossos irmãos que estarão conosco futuramente também. Não se esqueçam, último domingo do mês, a entrega das cestas básicas de alimentação. Nosso telefone está aqui. E domingo, evangelização para todas as idades. Tem que falar assim, porque senão só vai garotar. Os mais velhos não querem ir também. Um beijo enorme no seu coração. Fica com Deus. Obrigada, um beijo para vocês. Com bastidores.